Pessoal, vamos continuar aqui o capítulo 7 de Geografia, naquele capítulo pertinente aos polos da economia mundial. Nós estudamos primeiramente os Estados Unidos, é hora de estudarmos agora o Japão, país esse que durante a década de 80 foi muito profetizado, se criou uma grande expectativa que seria a nação a se tornar a mais rica do mundo, ultrapassaria os Estados Unidos. As expectativas naqueles anos 80 e até início dos anos 90 é a mesma expectativa que agora nós vemos ser depositado na economia chinesa. Se especulou muito, mas nós veremos ao final da aula que isso não se concretizou. E por quê? Nós estamos falando da Terra do Sol Nascente, nós estamos falando do Japão. O Japão é o país conhecido como Nippon, o Extremo Oriente, o primeiro país a ser iluminado todos os dias pelos raios solares. O Japão é uma cultura milenar, certo? Entre as características mais marcantes desse país, logo que se fala em Japão, se lembra de alta expectativa de vida, se lembra de tecnologia, se lembra de um país de DH muito alto e se lembra de um país pacífico. Mas também tem um lado negativo. Se lembra bastante da participação do Japão na Segunda Guerra Mundial ao lado do eixo. Tá? O ataque à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. Por um longo período, a população japonesa sofreu as consequências, e sofre até hoje, de ter sido vítima do primeiro artefato nuclear testado contra a raça humana, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, no ano de agosto de 1945. O Japão é hoje a terceira maior economia do mundo, sendo que a primeira os Estados Unidos e a segunda a China. Nós vamos entender como foi que ele chegou a esse posto e como é que se encontra atualmente. Localização geográfica, como nós vimos, é na parte oriental, tá, da Ásia, cuja capital é Tóquio, não é a primeira capital foi Kyoto, no tempo do Japão Imperial, mudada para Tóquio, tá, depois da recuperação econômica daquele país. E o Japão ele é formado por mais de 3.000 ilhas, no total aí de 3.400 ilhas, mas 4 delas se destacam por serem maiores, por serem as referências. São elas Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu. São essas 4 grandes ilhas que compõem o território japonês, tá? Que é um conjunto de ilhas. O Japão ele é um arquipélago, tá? Essas 4 ilhas se destacam por ser área de grande urbanização, fortemente industrializada, tá? E com presença maciça de mão de obra, principalmente no setor terciário, tá bom? Bem, o Japão é um país que, apesar da sua riqueza geológica, ele é pobre em recursos naturais, é um país de um relevo muito recente, ele é da era Cenozoica, na sua maior parte, portanto é um país pobre em recursos naturais, principalmente em recursos minerais, o que faz com que o governo japonês precise importar a maior parte da matéria-prima utilizada em seus produtos industrializados e ter inclusive que importar a maior parte do alimento consumido dentro do Japão. As terras japonesas são muito férteis, porém são escassas. Todo e qualquer espaço físico é explorado para a produção agrícola, ok? E os recursos minerais produzidos no país são insuficientes, o que carece de importação. Também é interessante sabermos que o Japão é um país localizado entre 3 placas tectônicas, por isso apresenta forte instabilidade geológica, sofre muito com a ocorrência de terremotos e também é conhecido por desenvolver uma tecnologia, uma espécie de molas na construção desses edifícios, que visa proteger e amenizar os efeitos abalos sísmicos naquele país, ok? Quando nós falamos da hidrografia japonesa, é bom sabermos que o país utiliza muito hidrelétricas, mas seu potencial hidráulico já está completamente exaurido. O país fica utilizando, então, de outras fontes de energia para suprir suas necessidades.
principalmente o uso de carvão mineral importado e por meio de termonucleares, as usinas nucleares, que no total são 55. O Japão utiliza muito essa fonte de energia para abastecer suas indústrias, seu transporte e suas residências. Agora, para entrarmos na influência econômica que o Japão tem no mundo, nós precisamos utilizar um pouco da história. Eu aqui tracei 5 momentos diferentes para nós entendermos como o Japão chegou a essa questão de ser uma superpotência econômica no mundo. Primeiro, a Era Meiji. Para você entender a Era Meiji, é preciso fazer, primeiro, uma avaliação do que antecedeu a Era Meiji. Antes da Era Meiji, o Japão vivia o sistema feudal, o período que o país era governado por grandes líderes do exército, por líderes militares, o shogun. Por isso esse período ficou conhecido como shogunato, tá? O shogunato foi um período em que o imperador, a família imperial, não tinha grande influência na política japonesa, ficou em segundo plano. E o país era governado por esses grandes generais que mandavam e desmandavam no país e adotaram uma política extremamente isolacionista. Para você ter ideia, o Japão adotou o fechamento de seus portos para as nações. O país se isolou do resto do mundo. Um período marcado pela exploração dos camponeses pelos senhores de terras, tá? Num regime de feudalismo. Esse período de shogunato foi instalado em 1603 e ele vai durar até mais ou menos 1850, quando, graças à pressão internacional vinda, sabe de quem? Dos Estados Unidos, com a ajuda de outras nações, pressiona os shoguns a abrir os portos e abrir seu mercado para a entrada de produtos estrangeiros, para fazer uma maior interação com o mercado internacional. As famílias ricas, tradicionais, insatisfeitas com essa fraqueza do shogunato, patrocinaram a sua derrubada, dando início a um novo período dentro do Japão, com a ascensão ao poder do imperador Meiji. Por isso que deu início à chamada Era Meiji, que vai suceder o período dos shogunatos, tá? Ainda fazendo uma análise do período do shogunato, eu coloquei algumas características a mais aqui, ó. Por exemplo, unificação no século XVII sob o governo do último shogunato dentro do Japão, o shogunato Tokugawa. Foi a última família que passava o poder hereditariamente, de geração para geração. O shogunato Tokugawa foi o último. Como eu já havia falado, um período de grande isolamento. Ninguém entrava, ninguém saía do Japão. Mas esse período já convivia com algo que existe até hoje, que é a carência absurda de recursos minerais, tá? O Japão sempre carecendo dessa característica natural. Com a ascensão da Era Meiji, com a ascensão do imperador Meiji, que deu, sim, continuação às reformas iniciais adotadas ainda no shogunato, certo? As famílias que apoiaram a derrocada do shogunato e a ascensão do imperador ao poder acabaram se desiludindo, porque pensaram que essas reformas iriam cessar, mas elas acabaram sendo o quê? Acentuadas pelo imperador, que promoveu a abertura dos portos, a interação comercial com outras nações, eliminou o shogunato, eliminou o sistema de feudal praticado lá dentro do Japão, transferiu a capital de Kyoto para Tóquio e instituiu a unificação do idioma. Porque no Japão haviam muitos dialetos e com a Era Meiji no poder, esse Japão passou a conviver com um só idioma, tá? E aí há o surgimento do Zaibatsu. Zaibatsu são grandes indústrias japonesas de caráter familiar. Há uma forte intervenção do Estado na economia para promover o desenvolvimento econômico e social daquele país. Investimento na qualificação da mão de obra por meio principalmente de suntuosos investimentos em educação para qualificar a mão de obra, ok? Por exemplo, transformação de classes sociais, investimento no progresso,
no sistema bancário. Para você ter ideia, a era Meiji copiou o modelo de educação primária dos Estados Unidos, o modelo do exército da Alemanha, o modelo educacional francês, copiou, por exemplo, o sistema bancário da Bélgica, ou seja, começou a trazer para o Japão, copiando modelos em diversas áreas de outros países, onde essas áreas eram muito desenvolvidas. Educação, forças armadas, economia, sistema bancário e assim sucessivamente, para promover de vez o desenvolvimento daquele país, tá? É importante nós lembrarmos, conscientizarmos que por causa da era Meiji, tá? Que vai até 1912 aí, de 1868 a 1912, ele centralizou o poder nas mãos do imperador. E a melhor maneira que o imperador acreditou de promover o crescimento do Japão era investindo no setor o quê? Industrial, ok? O Japão se abriu e já entra em contato com outros grandes países. Como eu falei, houve a criação dessas indústrias conhecidas como Zaibatsu, tá? A terra, que era então comandada pelo Shogun, no sistema feudal ali, passou a ser privatizada no sistema de compra e venda. Forte investimento em infraestrutura, não só no desenvolvimento da indústria, mas na construção de ferrovias, de estrada, copiando a tecnologia ocidental, o modo de produção ocidental. E isso colaborou demais para o crescimento econômico do Japão. Época importantíssima da história japonesa. O Estado japonês promoveu tudo isso que eu apresento aqui a vocês, além do que eu já falei. Por exemplo, assegurou planejamento, fornecimento de crédito, financiamento para a implantação das indústrias, promoveu também a implantação principalmente da indústria têxtil, metalúrgica e naval. O Japão é um destaque mundial na indústria naval até hoje, tá ok? E promoveu uma reorganização das contas públicas. Naquela história, receita, gasto, investimento, cedimento de crédito, investimento na indústria, na economia, para promover a geração de emprego, investimento na educação para qualificar a mão de obra com condições de trabalhar nessa indústria e assim sucessivamente. Como o país é pobre em matéria-prima, eles deram início a uma política de expansão territorial. O Japão passou a invadir territórios vizinhos para buscar matéria-prima. E aí entrou em vários conflitos. Por exemplo, contra a Rússia, invadiu a Manchúria, que é no nordeste da China, invadiu a Coreia, tá? Invadiu diversos territórios, como Taiwan, dominou Taiwan por um longo período ao derrotar a China, a região da Mongólia, tá? Entrou em guerra com Rússia e Coreia, sempre em busca de matéria-prima para dar sustentação ao novo tentáculo da economia, que era o desenvolvimento industrial. Dessa forma, o Japão alcançou já as bases do que é hoje, tá ok? Durante essa expansão, que teve início aí já no século XX e continuou por um longo período para buscar recursos que o país não tinha suficiente, principalmente recursos para energia. Enquanto buscava minério de ferro, buscava, por exemplo, também carvão mineral para transformar o Japão no que viraria posteriormente numa grande potência regional. Não era suficiente só para o Japão ser uma potência regional. É por isso que ele pretende expandir-se na área do Sudeste Asiático, na área do Pacífico, e esse crescimento japonês começa a incomodar os Estados Unidos. Que ironia! Quem tanto pressionou para a abertura do comércio, para o fim do shogunato, para o progresso japonês, agora já se sente incomodado com o crescimento japonês, que havia se tornado uma potência regional naquela área do Sudeste Asiático. Essa expansão incomoda os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos decretam uma série de embargos econômicos, de sanções econômicas, tentando sufocar o crescimento da economia japonesa. É por isso que o Japão começa a se incomodar com a influência norte-americana, e isso vai gerar a expansão japonesa para as regiões do Pacífico, áreas até então dominadas aí por americanos e europeus, e passa a atacar o território norte-americano,
porque ele seria o principal rival dele naquela área do Pacífico. Vai atacar Pearl Harbor, certo? E vai gerar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Essa potência dentro da Ásia, do território asiático, já não era mais suficiente para o Japão. Ele queria crescer, aumentar seus domínios, tá ok? É isso que vai gerar a chamada corrida imperialista. O Japão era um império, tá? No período da Segunda Guerra Mundial. E ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial exatamente no lado do eixo dessa política de expansionismo, certo? Tá aqui a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses entram pelo eixo, entra contra os Estados Unidos, tá ok? A Terra do Sol Nascente quer se tornar maior, quer buscar matéria-prima além dos territórios que já havia invadido, como a Coreia e a China, visto que contra a Rússia sofreu uma derrota humilhante, e busca nos territórios que incomodam, que estão sob controle, digamos assim, de potências ocidentais, a fonte para essas riquezas que ele tanto busca. Isso foi o estopim da entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial. A sua busca por riquezas, expandir suas áreas de domínio, tá? Aí eu já falei, repito aqui, vai aliar-se ao eixo, ao fascismo italiano e ao nazismo alemão, ok? Finalmente, depois de um longo período, derrotado na Segunda Guerra Mundial, faz grandes confrontos contra as tropas norte-americanas, e essa derrota vai custar caro, porque os Estados Unidos vai promover a utilização dos primeiros artefatos nucleares da história contra civis, contra a população, justamente na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em agosto de 1945. Já estava derrotado, o Japão mantinha apenas pequenos focos de resistência, mas os Estados Unidos assim mesmo atacou, queria mostrar à União Soviética que tinha uma arma que outros países não tinham, queria mostrar sua força contra o Japão, uma espécie de revanche pelo ataque a Pearl Harbor, e mostrar que estava chegando para valer no continente asiático para fincar suas garras e explorar economicamente aquela região. A partir de 1951 é que o Japão vai recuperar a sua soberania. De 1945 a 1951, o país foi fortemente comandado pelos Estados Unidos, se reergueu graças aos investimentos mandados pelos Estados Unidos, empréstimos por meio do Plano Colombo, que promove o crescimento, a reconstrução da infraestrutura daquele país, tá ok? Mas os Estados Unidos fez uma série de exigências para fazer esse investimento de recuperação ao Japão. Pediu a renúncia do imperador Hirohito, fez com que o Japão se desfizesse de seu exército, tá ok? Que adotasse medidas que favoreciam os interesses da economia norte-americana. Realmente foi extremamente difícil. E uma das ideias principais adotadas aí no início da era Meiji, que eram os Zaibatsu, eles foram completamente dissolvidos graças à ordem, às exigências norte-americanas em troca de seus investimentos. Mas o Japão não se rendeu, tá? O desenvolvimento japonês foi maior, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, graças a esses grandes investimentos dos Estados Unidos. E é lembrando que o Japão teve que se tornar um país laico, país onde se pratica muito budismo, tá? E teve que aceitar, por exemplo, a prática da reforma agrária, tá ok? Das grandes propriedades, passou pela desmilitarização, uma série de exigências já que eu me referi, feitas pelos norte-americanos. Lembrando que nesse tempo, até a renúncia do imperador, ele era tido como um deus. O que o imperador dissesse era regra, era exigido o cumprimento incondicional, tá? Graças à indústria, o Japão vai alcançar um crescimento muito grande, vai se recuperar dos problemas causados pela Segunda Guerra Mundial, a aplicação do Plano Colombo, tá? E aí surgiu a participação efetiva do povo japonês. O povo japonês é extremamente disciplinado, é cumpridor de uma carga horária de 43 horas aí no mínimo, naquele tempo já eram 43 horas por semana, tá? Mão de obra altamente qualificada, obediente, mão de obra barata, tá? O Estado passou a economizar
criar uma grande poupança que futuramente seria reaproveitada para prover o país do que ele tinha pouco ou não tinha de jeito nenhum. E aquilo que já tinha sido construído deveria ser o quê? Aprofundado, deveria ser melhorado, como a indústria naval, o investimento em tecnologia e assim sucessivamente. O Japão vai conseguir um crescimento muito grande durante as décadas seguintes, até que nos anos 80 ganha projeção como a segunda maior economia do planeta, graças aí à dissolução da União Soviética, que já dava sinais de fracasso desde o final da década de 1970. O Japão vai assumir, depois de 1991, o segundo posto, o posto de segunda maior economia do mundo, porque a União Soviética deixaria de existir. Lembrando que atualmente ela é a terceira, pois a China ultrapassou o PIB japonês, ok? Pois bem, buscando melhorar essa situação, eles passam a investir principalmente naquilo que o mundo ainda não tinha no mesmo nível que eles. Produtos eletrônicos, geladeiras, televisores, computadores, tá? Telefones. O que o mundo se preocupava em produzir mais elemento X, o Japão tomou a frente graças às suas pesquisas científicas, aos seus tecnopolos, tá? Pesquisa científica associada a uma mão de obra muito barata e extremamente capacitada, qualificada, também contribuiu para o crescimento do Japão, mas teve um problema. A mão de obra japonesa foi ficando extremamente o quê? Cara, tá ok? Então, o Japão passou a dedicar a exportar, para manter uma balança comercial o quê? Positiva. E nessa indústria merece sempre destaque a microeletrônica, tá ok? A microeletrônica sempre foi uma característica marcante do Império Industrial Japonês. Não só a microeletrônica, mas você verá também que a diversificação desse parque industrial, produzindo de canetas a automóveis, produzindo de instrumentos musicais a satélite. Realmente uma diversificação muito grande, além da tecnologia que tanto é marcante naquele país, ok? Com isso, o país estava com sua infraestrutura e capacidade bem estruturada, tá ok? Mas essa recuperação teve um freio, tá ok? A partir dos anos 90, o Japão não conseguiu consolidar as expectativas apresentadas pelo mundo, tá ok? O Japão já não conseguia ter a pujança de outrora, apesar de manter aquelas características, aqueles fatores que lhe tornaram tão grande e deram a ele o poder de se recuperar econômica, social e politicamente, como mão de obra abundante, barata, jornadas de trabalho muito longas, o investimento em educação e tecnologia, que tantas vezes eu falei. Aqui eu quero adicionar uma coisa: para primeiro crescer e me organizar, depois interagir com o mundo de forma mais acentuada. Então o Japão adotou por um longo período as chamadas medidas protecionistas. Por exemplo, altos impostos sobre mercadorias que vinham de fora ou até mesmo a proibição de sua importação, para garantir o crescimento de suas indústrias e só posteriormente aceitar a entrada desses produtos estrangeiros em maior quantidade, sempre bancado pelos investimentos norte-americanos. Nunca esqueça disso, tá ok? Bem, passado o tempo, o Japão evolui, chegamos à década de 70, onde eles deixam de utilizar um sistema de produção conhecido por vocês, que nós já estudamos, o Fordismo, marcado ali pela esteira, pela linha de produção, pela hierarquia no trabalho, pela mão de obra repetitiva, especificada, sempre fazendo a mesma coisa, tá ok? Com grandes estoques. Então, os japoneses decidiram substituir esse modo de produção que consideravam ultrapassado por um novo modo de produção chamado de produção flexível, apelidado de toyotismo, porque foi no final da década de 1970, lá por 1979, que a Toyota experimentou nas suas fábricas essa revolução no modo de produzir, e esse sistema de produção passou a ser chamado de toyotismo. E como é que o Japão ficou conhecido? Conhecido pelas seguintes características: mão de obra altamente qualificada e polivalente. O trabalhador tinha que estar treinado e preparado para produzir em qualquer área da fábrica. Não formação de grandes estoques, mas sim da chamada política just in time,
ou seja, a produção no momento exato, no momento certo, sem grandes estoques. Eu tenho que ter uma estrutura preparada para atender os pedidos no momento que eles chegam. Para quê? Para que meu produto não fique o quê? Obsoleto. E mantendo grandes estoques é sinal que, além do risco de tornar um produto obsoleto, eu terei queimado muito capital de giro para manter aquele estoque. Capital que poderia ser utilizado na modernização da fábrica e na compra de matéria-prima. Também é marcado pela terceirização, que é a contratação de fábricas para realizar parte da produção que aquela indústria faz. Esse sistema ganhou grande impulsão nos anos 80 e hoje é praticado no mundo inteiro, mas o primeiro país a adotar esse modo, o toyotismo, a produção flexível, foi o Japão. As diferenças eram nítidas, outros países do mundo copiaram esse modo japonês, tá? Que é produto da terceira revolução industrial. Hoje o Japão está plenamente inserido, nós que chamamos na Revolução 4.0, ou quarta revolução industrial, ao lado dos Estados Unidos, da China e de parte da União Europeia. Sem dúvida, aqueles que estão mais avançados na chamada Revolução Industrial 4.0, ou quarta revolução industrial. Você pode ver nessas imagens a grande contradição entre o Fordismo à esquerda, imagem preto e branco, e a modernidade das indústrias japonesas por meio do sistema de toyotismo, tá ok? O Japão ele tem um parque industrial espalhado pelo país inteiro, altamente complexo. Complexo pela quantidade de indústrias e complexo também pela tecnologia que ele implanta nessas fábricas, altamente integradas com o mercado consumidor e uma com as outras, tá ok? Recebendo a matéria-prima do exterior, tá? O parque industrial japonês está primordialmente, essencialmente, propositadamente fincado em todo o seu litoral, porque assim facilita o recebimento da matéria-prima e facilita a exportação, o escoamento do que foi produzido, diminuindo o tempo e os custos na produção, colaborando para o aumento do lucro e no ganho com a concorrência. Veja o modo inteligente que o japonês tem de utilizar o seu treinamento, a sua capacitação em prol da economia, certo? Bem, o Japão é um país relativamente jovem, o seu relevo não é rico em recursos minerais, porque a maior parte dos recursos minerais utilizados na indústria estão onde? Nos escudos cristalinos, tá? Nos maciços antigos, que são da era o quê? Pré-cambriana, paleozoica. E o relevo japonês ele é um relevo o quê? Jovem. Ele detém poucos recursos naturais. É da era aí cenozoica, tá? É muito jovem, tá ok? Então, algumas áreas ainda apresentam uma pequena riqueza mineral, que são formadas na era o quê? Mesozoica, paleozoica, mas a maior parte do país é de um relevo jovem, por isso que tem tantos vulcões, tantas montanhas, é um relevo predominantemente montanhoso, com muitos planaltos, por causa da presença de dobramentos modernos, pouco desgastado pelos agentes externos, tem uma altitude muito grande, que dificulta a prática da mecanização agrícola. Por isso que eles usam muito a agricultura hidropônica, utilizam muito a mão de obra no campo. Lembrando que o japonês trabalha muito no setor terciário, tá? Porque os setores primário e secundário se modernizaram e diminuíram a oferta de trabalho. Isso contribuiu para o japonês ir muito para a cidade, fazendo com que mais de 80% dos japoneses estejam residindo onde? Em áreas urbanas, tá ok? A concentração industrial na parte leste, tá? Deve-se principalmente ao tipo de produto que o japonês exporta muito, como equipamento de comunicação, televisores, Blu-ray, notebooks, smartphone e a grande exportação de empresas automobilísticas. Nissan, Renault, Renault não, Toyota, Nissan, Mitsubishi, são grandes exemplos de empresas japonesas que exportam para o mundo inteiro. Essa concentração de japoneses nas cidades fez surgir aquela grande concentração, aquela grande conurbação de metrópoles, gerando megalópolis, como Honshu, que é a maior de todo o território japonês, o maior parque industrial e a maior concentração também populacional. Finalizando esse tópico,
nós temos aqui um histórico aí da industrialização japonesa. Nós temos aí a era Meiji, que pôs fim ao shogunato, surgimento dos Zaibatsus, até a Segunda Guerra. Pós Segunda Guerra, vai haver a extinção dos Zaibatsus e o forte investimento estatal e norte-americano em indústria, principalmente indústria de produtos tecnológicos. Essa foi, a partir daí, o carro-chefe da economia japonesa, que se espalhou pelo mundo inteiro com suas multinacionais, como a Sony, Mitsubishi, sempre Toshiba, Sanyo. Você veja que é enorme a quantidade de empresas japonesas que nós temos ao nosso redor e às vezes alguns nem percebem. A atuação em bolsas de valores, investindo muito no mercado internacional. Tá aí alguns exemplos que eu coloquei: Mitsubishi Motors, Honda, Yamaha. Não poderia jamais esquecer essas empresas japonesas que se expandiram pelo mundo afora. Aqui eu coloquei uma imagem do toyotismo à sua direita, a robotização, e ao mesmo tempo o exemplo daquele que é o maior tecnopolo japonês em todo o mundo, certo? Na parte de Honshu, tá? Na região de Honshu, tá ok? A indústria japonesa, como nós já falamos, contribuiu para a formação de megalópolis, concentradas no litoral leste do país, para facilitar as importações de matéria-prima e as exportações de produtos industrializados. Bem, meu colega, aqui eu mostro para vocês um mapa com a concentração japonesa de indústria. Você pode observar com mais calma posteriormente, como é o caso aí das megalópolis. Aqui eu apresento a localização da maior megalópole do mundo, que é Tokaido, com 100 milhões de habitantes, que vai de Tóquio a Osaka, tá? Considerada a mais desenvolvida do planeta, a maior mancha urbana do mundo, Tokaido, a maior megalópole do mundo, que a gente estuda mais profundamente quando estudamos o que? Urbanização. 60% aí da população japonesa se concentra aí. O Japão tem em torno de 128 a 130 milhões de habitantes. É um dos 10 países mais populosos do mundo. Mas como eu falei no começo da aula, a economia japonesa estagnou e entrou até mesmo em recessão. Agora por quê? Porque aumentou a competição no mercado internacional. A partir dos anos 80, grande destaque para as exportações dos tigres asiáticos. Posteriormente, dos novos tigres asiáticos. Competição com a China, que cresce absurdamente, com o crescimento das suas zonas econômicas especiais. Tá ok? A população começa a envelhecer, já começa a se preocupar com a falta de mão de obra, com a questão da previdência social naquele país. Tá ok? Encarecimento absurdo dos imóveis. Quando os japoneses passaram a morar nas cidades, houve uma verticalização muito grande da urbanização japonesa e há uma falta de espaço. Pessoas que moram em apartamento de 40 metros quadrados ou até menos, devido à carência de espaço. Nos anos 90 a situação se agrava ainda mais. Há uma crise no setor bancário e também no setor o quê? Imobiliário, atingindo em cheio a economia japonesa. Aquela perspectiva grande de crescimento, de virar a maior potência do mundo, cresceu muito a especulação em vários setores, como no setor da indústria, que tudo ia dar certo, no setor terciário, no setor bancário, e isso não se concretizou e acabou estourando essa bolha e gerando a recessão que o país vive na última década, tá ok? Então nós podemos dizer que ao final dos anos 80 é o fim dessa expectativa, dessa grande euforia da economia japonesa, tá ok? E começa esse período de desaceleração de sua economia, tá ok? Alguns países, além desse que eu citei, China, Novos Tigres, entraram em competição com eles. A dizer aí, a União Europeia, o Brasil, e negociar com um país que mantém um protecionismo tão forte como o Japão é difícil, porque não existe aquele toma lá da cá. O Japão dificulta a entrada de produtos, então quem vai comprar do Japão também vai o quê? Diminuir a compra de produtos japoneses. E o Japão ganhou fama de produto caro, dos produtos de alta qualidade serem produtos de alto valor, de ser muito caro. Isso quebrou bastante o nível de exportações daquele país, tá ok? Também podemos citar aqui que o Japão passou a se preocupar mais com o mercado interno, preocupando-se em promover uma recuperação de sua economia, do que necessariamente preocupar apenas com a exportação, o que a China está fazendo agora.
E a competição de marcas como LG, Samsung, Xiaomi, tá, Huawei, empresas que cresceram muito no mercado internacional, Hyundai, pesou muito contra as empresas japonesas. É o mesmo mercado para a quantidade maior de ofertantes. E isso também atingiu em cheio o território e a economia norte-americana. O Japão hoje, ele continua avançando na sua tecnologia, como nós falamos agora há pouco, na promoção da Revolução 4.0, da Revolução, o que? Quarta Revolução Industriais, ok? Os lucros japoneses são altos, são grandes, porque tecnologia traz lucro. Tecnologia não é barato. Quem produz tecnologia investiu em pesquisa, demorou muito para desenvolver um produto, gastou muito. Então vai vendê-lo caro, vai ter um lucro extremamente alto. E esse lucro o Japão investe das mais diversas maneiras pelo mundo afora. Investindo aí em filiais de suas indústrias, tá? Investindo em bolsa de valores, emprestando dinheiro, porque ele faz parte aí do FMI, faz parte do G20, criando acordos comerciais como a Aliança do Pacífico, que nós vimos aí com os Estados Unidos. Era um grande acordo comercial que ele tinha com os Estados Unidos e que Trump acabou tirando. Uma zona de livre comércio seria criada com outros países desse asiático com os Estados Unidos para competir com a China. Tá? Os Estados Unidos caiu fora, o Japão está ameaçando processar os Estados Unidos e assim sucessivamente, tá ok? Cuidado sempre com esses grupos, com essas participações do Japão afora. Como eu falei, o Japão está envelhecendo muito, a carência de mão de obra vai contra uma cultura japonesa que é de não ser muito favorável à entrada de imigrantes, certo? Então o que é que o japonês fez para tentar contornar essa falta de mão de obra? Colocar a mulher no mercado de trabalho. A mulher no Japão ela tem um papel como chefe de família, mãe de família, dona de casa. Agora as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho para repor, suprir essa carência de mão de obra de uma população extremamente envelhecida. Outra medida, a robotização, que vai fazendo com que supra parte dessa falta de mão de obra, mas gera outro problema grave, que é o desemprego no país. O choque de cultura do Japão com o Ocidente fez que surgisse uma geração muito ocidentalizada e fugiu muito dessa disciplina, dessa preocupação com a educação, de manter os costumes e a cultura da mão de obra disciplinada e aplicada dos japoneses, tá ok? O país tem uma grande densidade demográfica, tá ok? Com cerca de mais de 100 habitantes aí, em média por quilômetro quadrado, tá ok? Mas sempre concentrado no litoral, tá ok? Sempre concentrado no litoral, porque onde estão as maiores cidades, as grandes ilhas e o seu parque industrial, assim como o Brasil também é no litoral essa parte. É muito urbanizado, destaque para os tecnopolos, tá ok? Que a utilização de mão de obra extremamente qualificada, mas é para poucos, tá ok? Então, a industrialização também obedece a fatores naturais. Vamos ficar mais próximos aqui de onde tiver essa matéria-prima. O resto a gente complementa com importação, certo? É a visão dos japoneses para o futuro, tá ok? Quanto à agricultura, o Japão tem os alimentos mais caros do mundo e importa 70% do que produz. Pra você ter ideia, os japoneses têm o hábito de colocar na varanda de seus apartamentos cultivo de alguns alimentos, pela escassez de espaço que o país tem. Realmente é pouco espaço para a urbanização e para a agricultura. Por causa de uma urbanização muito grande, sobra pouco espaço para a agricultura. O relevo irregular não facilita tanto a modernização dessa agricultura quanto o uso de maquinário. Mas eles tentam contornar isso daí por meio da prática do terraceamento, das curvas de nível, prática de hidroponia, tá? E também utilizando aí o máximo possível de espaço para tentar suprir sua produção de agricultura, tá ok? Então, se perguntarem quais são os produtos que eles importam mais, eles vão importar carvão e petróleo para energia, ferro, minério de ferro para produzir aço, manganês, que trabalha na produção de aço, e cobre para a indústria aí principalmente de tecnologia, tá ok? O país tem a terceira maior produção e consumo de energia do mundo, tá ok? E utiliza-se principalmente de termonucleares, as usinas de natureza o quê? Nuclear, tá ok? Bem, o país figura entre as maiores potências do mundo,
mesmo com o crescimento do BRICS, o Japão permaneceria entre as maiores potências do planeta. O seu desafio para o futuro, tá, é sair dessa recessão econômica, sair dessa estagnação econômica, tá ok? Dinamizar principalmente seu mercado interno, que o governo já está procurando fazer, dinamizar o consumo do japonês, os seus costumes, tá ok? Estimular a geração de empregos por meio da competição entre suas empresas, tá ok? E com isso recuperar aquele crescimento que tinha até a década de 1980. Valeu, pessoal, um abraço e até a nossa próxima aula.